Bom, vamos lá, oitavo ano, para a nossa terceira semana, aula de ciências, PET 2. O nosso assunto agora é diferente, né? Nós vimos aí inicialmente sobre o reino das plantas, reino vegetal. Agora, nessa terceira semana, nós vamos falar sobre o reino dos animais. Então, o nosso assunto continua aí como vida e evolução, porém, o foco agora é reino dos animais. Da mesma forma que nós estudamos as plantas, agora nós vamos ver as características, diversidades e particularidade dos animais. Então, os animais, assim como as plantas, são seres pluricelulares, ou seja, formados por muitas células. Também são eucariontes, né? A célula contém um núcleo verdadeiro, porém, nós temos uma diferença aqui em relação às plantas. Eles são heterótrofos ou heterotróficos. O que quer dizer isso? Eles não produzem o seu próprio alimento. Na verdade, eles não, nós, né? Porque nós também fazemos parte desse grupo dos animais. Nós estamos lá na classe dos mamíferos. Então, nós animais não produzimos o nosso próprio alimento. Você pode falar assim, professor, mas então a pessoa que mora na roça, que planta o seu próprio alimento, ele não produz o seu próprio alimento, não? Não. É só uma forma de falar, né? Eu plantei lá um arroz ou plantei o feijão, eu estou produzindo o meu alimento. São chamados de produtores rurais, é só uma forma de falar. Mas quem produz o alimento mesmo é a planta. A pessoa plantou o feijão. Quem vai produzir o feijão? É a planta. O ser humano apenas cuida. Mas como forma de falar, nós dizemos produtores rurais. Biologicamente, o chamado produtor rural é um cuidador, porque quem produz o alimento mesmo é a planta, ok? Então nós somos heterotróficos, não produzimos o nosso próprio alimento. Os animais eles são divididos em invertebrados, não tem a coluna vertebral, e vertebrados. Então são duas classificações aí do reino animal. Aqui nós temos a primeira classificação dos chamados invertebrados. Os animais mais simples que nós temos são as esponjas, poríferos, né? Primeiro grupo aí. Depois vem os quinidários, como a água-viva. Aí vem o grupo dos vermes, né? Os plateumintos, vermes de corpo plano. Primeiro exemplo aí é a planária. Outro grupo de vermes, os nemateumintos, vermes do corpo afilado, exemplo, a lombriga. Aí nós temos os moluscos, animais de corpo mole. Depois nós temos um outro grupo de vermes aqui, ó, que são os anelídeos, como exemplo a minhoca, a sanguessuga. Depois nós temos os animais que têm o esqueleto que protege o corpo por fora, né? Como os artrópodes. Então a gente tem o caranguejo, as aranhas, escorpião, os insetos de forma geral. Depois os equinodermos, os animais que têm espinhos pelo corpo. Exemplo, a estrela do mar, ouriço do mar. Os animais que têm o nome do mar na frente, né? Bolacha do mar, lírio do mar. E depois nós temos aqui, ó, depois dos equinodermos, aí começa a transição, né, dos invertebrados para os vertebrados. Então a gente tem aqui, ó, esse último grupo aqui, que são os animais cordados. Aqui já entra os animais vertebrados aqui, ó, tá? Que é o que nós vamos ver mais abaixo. Vamos descendo aqui, próxima página. Uma característica que diferencia, né, um animal do outro, e uma das características é a chamada simetria. O que é simetria? É a possibilidade de dividir o corpo do animal em partes iguais. Por exemplo, uma borboleta, nós vamos conseguir dividi-las em quantas partes simétricas, em quantas partes iguais. Neste caso aqui, ó, apenas em duas partes. Se a gente dividir ela ao meio,
De um lado nós vamos ter uma asa, do outro também. De um lado vamos ter uma antena, do outro também. Então, são animais que têm a simetria bilateral. Eu consigo dividir em duas partes iguais. Se eu fizer isso aqui, ó, aí já não vai ter mais, já não vai ser em partes iguais. Então, isso aqui não, tá? Então, por isso, bilateral. O nosso corpo, por exemplo, é bilateral. Se dividir ao meio, nós vamos ter um olho de um lado, um olho do outro. Uma orelha de um lado, orelha do outro. A boca, né? Metade de um lado, metade do outro, mas em partes iguais. Então, dá para dividir. A estrela do mar, a simetria é radial, ou seja, é possível dividir a estrela do mar em várias partes iguais. Ó. Se dividir aqui ao meio, eu vou ter dois braços de um lado, dois braços do outro, metade de um, metade do outro. Se fazer isso aqui, ó, também, ó, igual tá aqui, né? Ó, assim, ó, também dá. Assim também dá. Então, ela tem várias partes iguais, várias simetrias. Então, por isso, radial. Característica dos animais, né? A maioria dos animais tem aí, todos eles têm, né, o seu sistema digestório. Na verdade, tem a sua forma de digestão. Nem todos têm um sistema digestório completo, alguns incompleto. O sistema de trocas gasosas, o processo de respiração. A forma de eliminar as impurezas, que é a excreção. Muitos animais, principalmente os mais evoluídos, né, têm sistema circulatório, têm sistema de transportar substâncias, são capazes de reproduzir. Então, são as características que os animais desenvolveram. Ó, tanto assexuada quanto sexuada. Aí aqui embaixo nós temos o quadro com cada característica desses animais, né? Se vocês observarem aí, ó, aqui na lateral nós temos as características, né? Aqui, ó, esse quadro aqui. Aqui os animais. Então, todas as suas características distribuídas aí. Então, os animais invertebrados nesse primeiro quadro. E logo abaixo, os animais vertebrados, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Em relação à digestão. Todos os vertebrados têm o sistema digestório completo. O que é um sistema digestório completo? O alimento ele tem que ter um local de entrada e um local de saída. Quando o sistema digestório é completo, ele tem que ter boca, a entrada, e o ânus, a saída. Nem todos os animais têm esse sistema completo. Um exemplo, os animais invertebrados. Quer ver? Ó, vamos pegar aqui o exemplo para vocês observarem na tabela. Ó. Vamos pegar aqui um exemplo de animal que não tem o sistema completo. Ó. Nesse outro quadro aqui tem. Vou esperar só abrir aqui. Ó, os primeiros animais não têm. Ó. Vamos pegar aqui a digestão para vocês observarem. Ó. As esponjas. Ó. Intracelular por pinacócitos, são células. Então, o sistema digestório aqui é incompleto. Aqui é intra e extracelular, ocorre dentro da célula. Olha só, na verdade aqui nem tem sistema digestório, não existe sistema digestório aqui. Ocorre dentro da célula, não tem sistema digestório, não tem. As esponjas não tem, os corais não tem, água viva, né? Os primeiros vermes, ó, sistema digestório é incompleto, ó, só tem boca. Só tem boca. Aqui, sistema digestório completo. Daqui para frente já é completo. Ó. Então, aqui só tem boca e não tem o ânus. Então, a água entra carregando os nutrientes e sai pela boca, carregando as fezes, a sujeira. Ok? Então, vamos lá. Aqui é o quadro comparativo, né? As características. Vamos para as atividades agora. Observe as imagens e responda. Então, nós temos aqui, ó, na primeira imagem, a gente tem aqui... Na primeira imagem tem a representação dos quinidários, né? A segunda imagem dos poríferos, esponjas, e aqui a sanguessuga, na terceira imagem. Então, vamos lá. Classifique os animais A, B e C de acordo com o filo a qual pertence. Então, vamos lá. O A pertence a qual filo?
ao filo dos quinidários. O B pertence ao filo dos poríferos. E o C pertence ao grupo dos anelídeos, que é uma sanguessuga. Ok? Letra B. Como esses animais obtêm o alimento? Que tipo de digestão eles realizam? Aí vocês podem consultar no quadro lá, que eu mostrei agora mesmo, tá? Não vou voltar lá, mas você pode consultar o quadro lá. Então vamos responder aqui, ó. Como esses animais obtêm o alimento? No caso do A, que é um quinidário, ele obtém o alimento através da água. Absorção, ó. Absorve da água. No caso do B, que é uma esponja, também da água, só que aí já é filtração. Filtra a água. Filtração. E no caso do C, que é a sanguessuga, é através do sangue. E aí, o que eles fazem? Também a absorção. Absorção. Que tipo de digestão eles realizam? Qual é o tipo de digestão? No caso do A, a digestão do A é intracelular, dentro da célula. No caso do B, vai ser intra e extracelular. Então, o B, ele já possui... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que eu troquei, inverti. A primeira imagem é quinidário, não, tá errado. Então, aqui é intracelular e extracelular. É o contrário aqui. Extracelular. Esse aqui, ó, não tem extracelular, é só intracelular, tá? É porque eu me confundi aqui na ordem das imagens lá, ok? Então, aqui é intracelular, e o de cima é intra e extracelular. E este aqui, ó, o C, que é a sanguessuga, a digestão aqui é... Vou colocar aqui, ó. Ocorre na cavidade digestiva, tá? No caso aqui, extracelular. Ok? Número 2. Os biólogos responsáveis por um grande aquário perceberam que o tubarão apresentava alguns ferimentos, semelhantes a queimaduras, na região ventral do corpo, ou seja, na parte de baixo do corpo. Notaram, então, a presença de poríferos, planárias, algas e vários pólipos de quinidários no fundo do tanque, onde o tubarão vivia. Com base nessas informações, qual é a possível causa dos ferimentos do tubarão? Justifique sua resposta. Bom, simples, né, pessoal? Olha só, aqui ó, encontraram-se quinidários. Os quinidários, a causa é a toxina produzida pelos quinidários. É a toxina produzida pelos quinidários, que provocou a queimadura, né, no tubarão. Número 3. Um estudante escreveu um animal com as seguintes palavras: esse animal possui o corpo mole, alongado, move-se rastejando,
Notei 2 prolongamentos na região anterior do corpo. Então, o corpo mole é um molusco. Provavelmente pode ser uma lesma, né? Que é rastejando, alongado. Então, provavelmente deve ser uma lesma, ok? Por quê? Por causa das características, ó. Molusco justifica a resposta, né? É um molusco por ter o corpo mole e rastejar. Quatro. Os moluscos são conhecidos por seu corpo mole e pela presença de conchas. O náutilo, por exemplo, é um molusco marinho com concha externa. Sobre as conchas, responda: que parte do corpo do molusco produz a concha? É o manto. O manto é que secreta a concha, produz, né? De que materiais é feita? De carbonato de cálcio. Qual a função da concha? Proteção. Proteção. Todos os moluscos possuem concha? Não. A maioria possui, né? Não. Exemplo. A lesma não tem concha. O polvo não tem concha. Ok? Bom, pessoal, então beleza. Com isso finalizamos, né? A terceira semana, estudo dos animais. Beleza? Até o próximo vídeo aí, até a próxima semana.